Olha, um abraço todo especial para os assinantes da NET espalhados em toda a cidade de Sorocaba. Com que satisfação a gente desenvolve dentro aqui do nosso painel social mais uma edição do Painel Saúde. Acho que a nossa deputada Maria Lúcia não vai entender rigorosamente nada quando fala painel disso, painel daquilo, mas o que vale é a participação conosco aqui da deputada estadual Maria Lúcia. Aliás, eu estava devendo esse programa já há algum tempo, mas ela tem uma agenda carregadíssima, né? Entrou de cabeça na política, não dá mais aula, não tem mais a questão da advocacia, não exerce mais, enfim, só quer saber de política. E que bom, porque nos representa muito bem na Assembleia Legislativa. Aliás, não só a nós sorocabanos, mas com muitas cidades aqui da nossa região. Tem muita coisa importante para abordarmos, principalmente no campo da saúde. Tem uma lei bacana da deputada, isso já tem algum tempo, que é aquela coisa de garantir assistência às mulheres vítimas, né, de violência sexual. A gente vai falar muito a respeito disso, até fazendo um contraponto com a Lei Maria da Penha, porque segundo levantamentos aí, né, quer dizer, não está com toda a eficiência que se buscava, mas é um assunto para abordarmos aqui no transcorrer do programa. Será que esta lei precisa de algum aprimoramento? Será que a Assembleia está fazendo alguma coisa no que diz respeito a isso? Mas enfim, é tudo que a gente vai saber da deputada que prazerosamente está aqui conosco, encontrou um espaço na agenda para participar conosco. Está tudo bem, deputada? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você, Moreto. Você é uma pessoa, um jornalista muito respeitado, eu acho que nós gostamos muito, é uma oportunidade de nós colocarmos o nosso trabalho com conhecimento da população. Tá certo, ela está indo para uma terceira possibilidade de reeleição para um quarto mandato. E isso já começa desde já, embora as eleições sejam no ano que vem, ano de 2014. Vamos para o rápido intervalo e a gente já volta pelo 16 da NET dentro do nosso painel social, painel saúde é por aqui que a cidade sempre se vê. Confiança e bons negócios no mesmo lugar. A Confia, há mais de 28 anos, prima pela agilidade e qualidade, oferecendo um atendimento diferenciado. Venha fazer seus seguros conosco. Seja ele de automóvel, residencial, empresarial, planos odontológicos e de saúde. Temos o seguro adequado às suas necessidades. Pelo consórcio Confia, você poderá realizar o seu sonho, seja a aquisição do automóvel, caminhão, máquina, imóvel ou até mesmo a contratação de serviços. Uma administração transparente com taxas atraentes. No mesmo local, você ainda poderá adquirir o seu certificado digital, seja pessoa física ou jurídica, sem filas ou burocracia, pois o seu tempo é muito importante para nós. Para todos os momentos, Confia. Telefone 3212-7790. Avenida Pereira da Silva, número 997. Experiência de mercado, mão de obra especializada e comprovada, qualidade técnica excepcional. Esta é a Engecal. A Engecal é uma empresa que atua nas áreas de engenharia e projetos, caldeiraria industrial, usinagem, manutenção e montagens industriais. A Engecal atende indústrias de todos os portes e segmentos. Para nós, o cliente mais importante é o cliente consolidado. Visite nosso site www.engecal.com.br ou ligue 0 operadora 15 3238 8066. Essa é a Dona Maria e essa é sua família. Seu neto sempre sai sorrindo nas fotos, mas a sua irmã adora pegar no seu pé. E a filha da Dona Maria realizou um grande sonho e comprou um lindo apartamento. Ela conquistou isso junto com seu marido. Como é saudável essa família. Como eu sei de tudo isso. Eu também faço parte dessa história. Tem coisas que a gente conta para quem a gente confia. A Farmamed é daqui. Assim como cresce Sorocaba, cresce também o IDS. E hoje você vai conhecer comigo a nova e mais completa unidade de diagnósticos da Zona Norte, a unidade Aeroporto. Ampla recepção com atendimento personalizado e um espaço kids para a criançada. Apresentamos também o Optima MR360, um avançado equipamento de ressonância magnética instalado em uma sala com música ambiente, televisão e cromoterapia. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isso faz toda a diferença. Muito bem, nós voltamos aqui pelo 16 da NET, mais uma edição aqui do nosso painel social. Lembrando que nós temos aqui um site
disponibilizado para vocês assinantes, para quem nos acompanha, nos prestigia com audiência, né? Que é o www.net.tv.br/mídia. Através deste site você acessa a cidade de Sorocaba, a programação local, enfim, dá para se saber em que momento o programa é reprisado. De maneira oficial, sempre aos sábados, sempre a partir das 10 horas. Para você que nos acompanha também nos horários alternativos, é evidente que fica aqui nosso melhor, muito obrigado. Deputada, mídia tem sido generosa, tem dado espaço para que a senhora possa mostrar, exibir, na verdade, todas as atividades que desenvolve na Assembleia? Tem sido bom esse relacionamento ou não? O relacionamento é bom, mas o espaço é pequeno. Ah, é? Poderia ser um pouco mais, né? Podia ser um pouco maior, porque assim, o ritmo de trabalho tem sido bem intenso na nossa região e muitas vezes a gente não consegue encontrar o espaço para que a população tenha conhecimento. Não é pela vaidade do trabalho, Sim. mas pela necessidade de prestação de contas. Mas essa é uma oportunidade aqui que você está dando para nós conversarmos com a população, porque muita gente às vezes não sabe o que o deputado faz, o que ele está fazendo. Às vezes fala, não te vejo faz tempo. Bom, não me vê porque, graças a Deus, você me ajudou a me eleger, eu estou lá trabalhando na Assembleia. Por você, né? Exatamente, por ele, né? pela população, Claro. Indo nas secretarias, contato com o governador, quer dizer, não se restringe a atividade parlamentar à Assembleia Legislativa, mas sim fazer a ponte entre os prefeitos e vereadores e os secretários de Estado, entre o governador e os prefeitos. Então, é uma atividade também de representatividade da nossa região. Então, ela vai além. Então, muitas vezes, como é um assunto que muitas vezes é difícil de conseguir que ele seja divulgado, então a gente não tem um espaço necessário. Mas o meu relacionamento com a mídia sempre foi ótimo, tanto a mídia escrita, televisiva, rádio. Aliás, também a rádio eu acho que é um canal muito importante também de comunicação com a população, né, tradicional. Muito rápido, interativo, né? É, interativo porque a pessoa não tem que necessariamente parar, ela vai fazendo outras atividades e também ouvindo aquilo que você está falando. É bem por aí. Agora o detalhe, quando essa mídia cobra, é saudável isso? Dá chance para explicar determinadas coisas ou atrapalha um pouco? Não, eu acho que a mídia faz o papel adequado, né? Claro. Ela tem jornalisticamente, que cobrar, né? Ela tem que cobrar, porque na verdade aí cria até um espaço, uma oportunidade de muitas vezes nós explicarmos às vezes aquilo que a população não entendeu, ou às vezes até a mídia interpretou de uma maneira e a outra. Eu acho que toda vez que se questiona, eu acho que é um ato de liberalidade, é importante. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais me preocupa com a liberdade de imprensa. Acho que a liberdade de imprensa é fundamental para que a população tenha acesso à verdadeira informação de uma forma mais democrática. Deputado, é isso mesmo? Estamos indo para um 4º mandato, uma 3ª reeleição, o trabalho já começa a partir de agora, em termos de campanha mesmo, né? Porque todo o trabalho desenvolvido já é uma base, né? Na verdade, como eu estou no meu 3º mandato, tradicionalmente eu seria candidata a deputada estadual pelo partido. Sim. Mas é uma oportunidade boa para que você reavalie como é que está o seu trabalho perante a população, né? Na hora da votação é que você percebe, bom, que o seu trabalho foi ou não aprovado. Eu acho que é uma forma de você dimensionar como é que a população está vendo o trabalho que você faz por ela. Perfeito. Aí vem o seguinte questionamento. Estar à frente de 2 frentes parlamentares, estou certo ou não? Tá certo. Tá. E presidindo uma comissão das mais complexas que nós temos na Assembleia, que é de Constituição, Justiça e Redação também. Isso atrapalha um pouco? Toma um pouco do tempo ou não? Além de já ter sido, me perdoe, além de já ter sido, como é que a gente costuma dizer lá? Esteve à frente do partido... Eu sou presidente do PSDB em Sorocaba. Tá, em Sorocaba também. A exemplo que aconteceu lá em 95, agora repetiu em 2013. Tá, mas foi da base do partido, esteve à frente, e também foi vice do governador na Assembleia. Quer dizer, isso tudo não atrapalha um pouco às vezes? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa extremamente bem organizada. Nós temos que dar conta daquilo que a gente assume. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão extremamente importante, porque todos os projetos que entram na Assembleia passam necessariamente por ela. Passa, sim. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é ali que se convocam o secretário, o governador, enfim, toda uma atividade. Se aprovam os projetos que vêm do Executivo, do Tribunal de Justiça, dos deputados, etc. Com relação às frentes, eu presido a frente contra motoristas criminosos, que essa frente vem caminhando, que é uma frente que começou já o ano passado, e coordeno também, presido a frente agora para remédios, desoneração tributária, quer dizer, pedindo remédios mais baratos
para que a legislação seja modificada para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Então, assim, e fora, assim, eu tenho um escritório aqui em Sorocaba, que eu atendo a população aqui, e também atendo no gabinete em São Paulo. Então, é a questão de você conciliar de uma forma organizada para que você possa dar conta de tudo. É puxado, é bastante cansativo, mas assim, eu me sinto gratificada cada vez que uma conquista acontece. Tá certo, mas dorme, come, vez ou outra passeia, né? Menos do que gostaria. Menos do que poderia e gostaria, né? Bom, já que nós citamos a questão dos remédios mais baratos, não sei se de repente não cria uma certa indisposição com o próprio governo, porque só de ICMS hoje, nós temos algo em torno de quase 18%. Somado mais os outros encargos, nossa senhora, vamos parar lá nos 34%. Como é que é isso? Eu percebi nesse trabalho que eu estou fazendo junto a essa frente, nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda a gente faz para cumprir tabela, porque normalmente eles não querem ceder. Nada flexível, né? Eles estão preocupados com a questão da arrecadação. Sim. O governador Geraldo Alckmin já percebi uma sensibilidade muito grande, é tanto que ele pediu que o secretário particular dele nos atendesse para que nós começássemos uma conversa nessa direção. Ele está propenso a reduzir, é isso? Na verdade, ainda não tive um posicionamento dele, mas percebi, no momento em que ele abre esse espaço, nós teremos uma reunião com ele futuramente, nós estamos nos organizando para isso, mas o nosso trabalho vai em cima de todos os dados estatísticos que nós colhemos, quer dizer, são dados reais, 50% da população não consegue adquirir todos os medicamentos que são receitados pelos médicos. Isso é fato, né? Então o que acontece? Normalmente quando você chega numa farmácia, principalmente os idosos, porque pesquisa identificou, acho que do Procon, que a classe mais endividada no país são os idosos por conta da saúde e dos medicamentos. Se gasta com remédio. Então, qual que é o nosso papel? Não é iniciativa do legislativo, quer dizer, eu não posso entrar com um projeto de lei para alterar essa situação, mas a minha obrigação como legisladora é criar condições. Primeiro, nós estamos colhendo assinaturas, nós já estamos com 6.000 assinaturas colhidas em Sorocaba e mais 2 cidades da nossa recentemente região. Em Votorantim, né? Semana passada foi em Votorantim, Feliz, né? E Iperó. Precisa de quantas, deputado? Na verdade, nós não estamos estimando, quanto maior o número, melhor para sensibilizar a população. E amanhã eu participo de um grande congresso do setor farmacêutico, onde vão ser lançadas uma campanha para colher 10 milhões de assinaturas. Por favor, vai argumentar, porque não é fácil brigar com aquele pessoal lá. Então, assim, na verdade, o que nós queremos que essa taxa de 18% que incide sobre os medicamentos no estado de São Paulo, que ela seja reduzida pelo menos para 12%, para que nós possamos melhorar o acesso da população aos medicamentos. E o que nós vamos querer convencer o governador, que essa questão de que tem uma queda da arrecadação não é rigorosamente verdadeira, uma vez que no momento em que você reduz a carga tributária, você facilita o acesso, aumenta o consumo. Sim. Então, Sim. Na verdade, ela acaba empatando. Pela quantidade compensa, né? Exatamente. E a população que pode adquirir seu medicamento através de um tributo reduzido, ela vai gastar, entre aspas, em outras atividades que vão gerar também impostos para o governo, porque vai ser uma população mais saudável e, com isso, ela vai ter mais condições de poder usufruir de outras questões. Nós vamos diminuir os leitos hospitalares, porque se você cuida da saúde preventiva, você reduz lá na frente as internações. Então é isso que nós queremos levar, essa coleta de assinaturas, com o maior número possível de assinaturas, para que nós possamos demonstrar a população junto nesse trabalho. E a outra parte é convencer o governador de que é uma medida que implica numa questão social e de saúde. E eu acho extremamente oportuna por conta de tudo que está acontecendo no nosso país. Então nós esperamos e acreditamos na sensibilidade do governador que nós possamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas é uma luta e nós não vamos desistir enquanto nós esgotarmos todas as nossas ações em relação a isso. Perfeito, e não desista mesmo, tá? Bom, e é assim, esse cidadão, ele está assinando, ele está consciente do que está assinando, está discutindo isso, está discutindo os argumentos, ou está assinando por assinar? Não, nós colocamos uma barraca nas praças da cidade central, nós colocamos qual é o nome da campanha, Sim. Nós colocamos a assinatura, nós explicamos para a pessoa o que é e ela assina depois de se convencer de que aquilo vai ser bom para a população. Ela põe o nome, assina, põe o seu CPF, quer dizer,
são assinaturas identificáveis. Perfeito. Deputada, já que nós estamos falando aqui de medicamento, e aí remete, né, a todos nós a questão da saúde, prevenção, isso é muito bacana, né, que a gente aborde isso. Vamos pegar uma das leis, que é exatamente essa garantia do atendimento para mulheres que são vítimas, né, enfim, de violência sexual. Aí nós temos essa lei Maria da Penha, que se eu não estou enganado agora em agosto, 6, 7 anos de existência, mas ainda parece que não pegou ainda, pelo menos dentro da expectativa das pessoas e até da necessidade, principalmente das mulheres. O momento é do quê? De aprimoramento, lá na Assembleia isso está sendo discutido, precisamos de outras leis mais contundentes. O que a gente faz? Porque li alguma coisa esses dias que a cada hora e meia no Brasil, né, morre uma mulher por conta desse conflito de gênero, né? Na verdade, assim, essa lei que foi já sancionada pelo governador é uma lei que dá atendimento integral à mulher vítima de violência sexual. Então, esse projeto, o defeito que você está me falando, que eu percebo, é que assim, é a falta de aplicação da lei que já está em vigor. Por exemplo, a mulher por essa lei, que transformou em lei, que era um projeto de lei, a mulher é atendida na própria unidade de saúde. A perícia é feita lá, então o IML se desloca até a mulher, né, porque ela já está fragilizada, ela foi vítima de uma agressão, ela se sente humilhada, ela se sente constrangida e ali mesmo ela vai ser atendida. Então, um atendimento social e psicológico para que ela possa ali também receber a pílula do dia seguinte para ela não vir engravidar uma gravidez indesejável por conta da agressão e também o coquetel contra a AIDS, porque se o agressor estiver contaminado, além da agressão e da violência, ela pode até se contaminar também. Então, esse projeto já se transformou em lei, já foi sancionado, regulamentado, e nós percebemos que ainda no estado de São Paulo, ele não está sendo, aqui em Sorocaba sim, está funcionando, na capital, no Pérola Baito, mas nas outras cidades do estado de São Paulo ainda está muito insípida a aplicação dessa legislação. Tá, e a gente cobra de quem então? Então, na verdade, assim, essa lei, os governantes das suas cidades deveriam aplicar essa lei, né, criar condições de mecanismo de poder aplicar, mas muitas vezes a gente sabe que algumas cidades têm dificuldades de recursos. Agora, Sorocaba é uma cidade privilegiada em termos de suporte às mulheres vítimas de violência. Nós temos o SEREM, que é um centro de atendimento, de referência da mulher, onde eu também ajudei com verba para que ele fosse construído. Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos abrigo para mulheres e agora mais uma conquista que nós tivemos esses últimos dias, que é a Vara de Violência Doméstica, uma vara especializada no Fórum para atendimento das vítimas de violência. Agora, para mim, ainda choca quando eu vejo uma mulher morrer espancada, dói, porque quando uma mulher é agredida, acho que todas nós nos sentimos agredidas, né? Nós sentimos, às vezes, impotentes. Então, a Lei Maria da Penha ela veio para garantir a prisão do agressor, né? Mas ainda o que nós temos que combater é a violência em si, porque não basta prender, porque aquela mulher já perdeu sua vida, ou muitas vezes, como já aconteceu, agressões que mutilam as mulheres, né? Então, o que nós temos que fazer entender, desde da escola, mas bem no início, que as mulheres sabem que elas não podem apanhar, mas os homens precisam entender que eles não podem agredir. É isso que nós temos que incutir nas nossas crianças, para que elas sejam criadas já pautadas com essa agenda de impossibilidade de agressão. Não tenha dúvida. E a mulher tem que ter a consciência que ela tem que ir para uma delegacia e fazer o tal do boletim de ocorrência. Registrar a ocorrência. Jamais omitir, né? Exatamente. Bacana. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A senhora falava a respeito desta vara do Juizado Especial Criminal e da violência doméstica e familiar. Fundamental isso, deve dar uma agilizada nos processos, né? Tomara que o Dr. Hugo Leandro Maranzano faça um belo trabalho, e ele é muito consciente, é muito eficiente naquilo que desenvolve, então certamente essa vara vai trazer realmente bons resultados aqui para a cidade de Sorocaba e para a nossa região, por que não? Nós vamos para um rápido intervalo, estava lendo aqui, ó, já integrou a Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia. 8 anos. Meu Deus do céu, hein? Quero agradecer aqui a nossa querida Marcel Rodrigues e o Walter José, são os assessores que dão essa assistência toda, a deputada Maria Lúcia, que hoje gentilmente participa aqui do nosso painel social, nosso painel saúde. Rápido intervalo, já voltamos. 16 da NET é por aqui que Sorocaba sempre se vê. O crescimento de uma cidade deve estar atrelado à consciência ambiental, proporcionando o equilíbrio necessário ao meio em que vivemos. Hoje,
A reciclagem de concreto São João possui uma infraestrutura capaz de reaproveitar todo o concreto descartado, que muitas vezes se misturam com ferro, papel, madeira e plástico. Materiais como estes, se eliminados de forma irresponsável, podem provocar sérios danos à natureza. É exatamente nesse momento que a reciclagem de concreto São João entra em ação, mobilizando máquinas e homens com capacidade, dedicação, altíssimo senso de compromisso social e firme propósito de preservação do meio ambiente. Todo o processo tem suas etapas bem definidas. A partir do momento que as caçambas chegam ao pátio, todo o material é espalhado com uma carregadeira. Depois o material é britado, rebritado, passa por um moinho, em seguida vai para a peneira vibratória. Todo o processo conta com a habilidade técnica dos operadores de máquina que executam processos essenciais para a seleção e reciclagem. O resultado de tudo isso é a reutilização do material em forma de pedra, areia, pó de pedra, bica corrida e ferro que retornam ao mercado da construção civil sem que haja qualquer perda de qualidade. A reciclagem de concreto São João se coloca à disposição para receber entulhos de concreto de qualquer parte da cidade e região e assim contribuir para a conservação do meio ambiente. Ajude-nos a preservar o mundo. A natureza agradece. Se você acredita no ditado prevenir é melhor que remediar, precisa conhecer de perto o único método brasileiro sobre programa de educação postural, devidamente registrado no INPE. Certamente você já sentiu aquelas dores incômodas na coluna, no joelho, ombros, artrose, hérnia de disco. Então saiba que através do PEP é possível prevenir o aparecimento da dor ou de outros desequilíbrios do sistema locomotor. Venha nos visitar, Padre Anchieta 325 no Vergueiro, telefone 33294524. Anote o site PEP, 22 anos na melhor postura. Centenas de profissionais de enfermagem que se unem ao Parque Tecnológico da Santa Casa para fazer medicina com qualidade. Treinamento constante. Videoconferências. Cursos de atualização. Investimentos nos recursos humanos dedicados à vida. Uma equipe que tem um compromisso, missão e objetivos claramente definidos. Nos atendimentos de urgência ou nos procedimentos eletivos, uma estrutura tecnológica que dá segurança a todos. Santa Casa de Sorocaba. Compromisso com a saúde. Quer saber por que todos escolhem a Academia Elite? A gente responde. Nossos profissionais estão sempre se qualificando para você ter uma vida mais saudável. Aprimoramos o seu jiu-jitsu, seu boxe, para te dar mais confiança nas competições. Você malha, adquire forma, resistência e ganha qualidade de vida. E com as aulas de pilates, mais tranquilidade e disposição o dia inteiro. Academia Elite, profissionais dedicados e competentes. 2 unidades. Visite-nos, Atanásio Soares e Manuel Lopes. Academia Elite. A energia do seu corpo. Em algum momento, seu carro vai precisar de um centro automotivo. Então, tá na hora de decidir. Escolha Sorocap, uma marca consagrada. Os melhores produtos e serviços e tudo que seu carro precisa para rodar bem e seguro. Votorantim agora tem uma escolha inteligente para toda a sua família. Sorocap, centro automotivo. Venha nos visitar de segunda a sexta de 8 até 6 horas da tarde e aos sábados até o meio-dia. Balanceamento e alinhamentos de pneus computadorizados e o diferencial, troca de óleo com sistema inteligente sem desperdício. Toda essa qualidade não custa mais. A Sorocaba Centro Automotivo espera por você em Votorantim, Avenida São João 1021, telefone 3023-2277. Muito bem, nós voltamos aqui pelo 16 da NET, sequência do nosso painel social, hoje prazerosamente com a presença da deputada Maria Lúcia participando aqui conosco, muita coisa bacana para abordarmos aqui durante toda a programação. A gente falou muito a respeito de saúde ainda no primeiro bloco, tem outros 2 projetos que a gente já vai abordar aqui, tem um que mexe no bolso daquele que é inadimplente, né? Principalmente quando se fala em condomínio, atraso de parcelas de aluguel, sei lá, de prestação, isso aí o pessoal, não sei se... Como é que foi? Você foi bem?
Foi bem aceito isso ou não? Esse projeto, pela população, sem dúvida. Imagino. Mas assim, esse projeto é um projeto que foi sancionado, que permite protestar as dívidas de condomínio. Sim. Né, e as dívidas de aluguel. Até por uma questão de respeito para os outros condôminos, está certo ou não? Exatamente, porque na verdade assim, esse projeto, você protestando, você primeiro, quando você está devendo um condomínio ou dois, você consegue aos poucos fazer acerto. Chega num ponto, quando você protesta, você imediatamente dá conhecimento de que ele dá uma oportunidade dele quitar o seu débito. Renegociar. Renegociar, porque na verdade quando você deixa de pagar o condomínio, aquele valor é rateado entre todas as pessoas. Eu não estou falando aqui, a lei também não quer alcançar aquele que ficou desempregado, porque normalmente a pessoa de classe mais humilde ou que está desempregada, ela vai procurar para fazer um acordo. O que essa lei quer impedir é aqueles que passam nas portarias dos prédios com carros importados, voltando de viagens, e não pagam condomínio, porque como a multa é de 2%, ele prefere pagar os cartões de crédito, passa de uma forma descarada na frente da portaria, usando os serviços do prédio, sem Prioriza pagar o condomínio, podendo contas. pagar. Então, esse protesto impede que ele faça transações comerciais, transações bancárias, e faz com que aquele inadimplente vá cumprir a sua função. Porque o que acontece? Se vários condôminos resolverem não pagar o condomínio, você não vai poder fazer manutenção de elevadores, pode provocar acidentes, você não pode fazer manutenção de uma série de obras dentro do prédio. Então, esse projeto veio para garantir a defesa do prédio como si, né, de todos os condomínios em si. E ela tem sido bastante divulgada, tem sido bem aceita, ela já está há alguns anos já sancionada. Então, assim, a única dificuldade é que muitas vezes tem imobiliários que preferem não protestar por conta dos honorários, etc. Então a gente encontra um pouco de dificuldade. Ainda tem essa resistência? Ainda tem essa resistência. Sorocaba em particular ou não? Na verdade, no estado de São Paulo como um todo, Sim. né? Porque, na verdade, às vezes, os advogados, a gente tem, as imobiliárias, elas, como querem elas cobrarem as despesas, muitas vezes não protestam, né, para que elas possam receber os honorários. Então, muitos síndicos ficam preocupados em aplicar essa penalidade por conta de uma série de questões, mas, na verdade, está na prerrogativa do síndico protestar, sim, e muitas vezes eles ficam inibidos por alguma ação de criar um constrangimento dentro do condomínio. Agora, um detalhe, no que diz respeito a caçar estabelecimentos que vendem bebida alcoólica para menores, ótimo isso, né? Essa lei também é da minha autoria, ela já foi sancionada, mas ainda é uma lei que não está sendo usada da forma que deveria. Nós ainda encontramos comerciantes irresponsáveis. Mas é caso de polícia. É caso de polícia. Irresponsáveis que acabam vendendo bebida para menores de idade, ou muitas vezes o maior de idade vai, compra e dá para o menor de idade. Mas pelo menos nós percebemos que em diversos lugares, foram testes feitos até para uma revista de circulação nacional, e que demonstrou que as menores de idade entravam no estabelecimento, pediam as bebidas e não exigiam nenhum tipo de documento. Então essa é uma irresponsabilidade ainda, porque todas as leis no nosso país, quando mexe no bolso, elas funcionam. Né? É bem isso, assim? né? A gente briga, agora, mas quando é bem não isso. mexe no bolso, vão deixando para lá, né? Um cinto de segurança. A partir do momento que multaram, as pessoas passaram a usar o cinto de segurança. Tem uma outra lei, e aí a deputada está vivendo uma expectativa muito grande, e a gente está aqui na torcida para que o governador sancione, não deve demorar muito, 2, 3 semanas, muito provavelmente já será sancionada, e tem tudo a ver com um programa de qualidade para mulheres que estão naquela fase do climatério. Isso aí tem a ver com produção de hormônio, enfim, mas depois a gente explica isso com calma. Eu queria me ater a uma outra questão aqui. Vi aqui títulos de cidadã, né? Homenagem cidade tal, Votorantim, Sorocaba e tantas outras cidades, pela do Sul, enfim, até anotei as cidades aqui, mas aí eu fico pensando, essas mesmas cidades que homenageiam uma deputada, vez ou outra vai bater a porta do gabinete da deputada, olha, aporte financeiro, emenda para isso, para aquilo. É fácil administrar isso ou não? Na verdade, assim, todas essas cidades assim, deram o título de cidadã por algumas ações políticas, e também questão de emendas, porque a maioria das cidades não consegue se manter apenas com o seu orçamento. Então, essas emendas que nós, como deputados, liberamos junto ao governador, elas ajudam em muito nas cidades, principalmente as cidades menores, de menor porte, que tem que a vocação dela está meio ainda não está solidificada,
elas têm dificuldade de manter a sua cidade com o programa. Então, essas verbas vêm ajudar a pavimentar, a asfaltar, equipamentos de saúde. Então, assim, é sempre um agradecimento por uma ação que você fez pela cidade, mas na verdade é uma obrigação nossa, né? Nós somos eleitas para isso e o nosso compromisso com a nossa região é atender a esses pedidos. Não, às vezes, não conseguimos dar valores de emendas a ponto de atender a real necessidade dos municípios, mas nós temos tentado, na medida do possível, atender pelo menos as cidades mais próximas da nossa região para que o prefeito possa ter mais condições de trabalhar pelo seu povo. Agora, deputado, que a contrapartida vem em outubro, novembro do ano que vem, né? Na verdade... É o que você espera, né? Porque para você ajudar uma cidade, você precisa ganhar a eleição. Tem que continuar trabalhando e defendendo todos eles. Né? Então, assim, esse reconhecimento, a gente espera nas urnas, né, é a avaliação do seu trabalho, o reconhecimento dele pelaquela cidade que você trabalhou, para que você possa continuar trabalhando por ela. Bacana. Algumas coisas pontuais aqui, deputada. A reunião na TESP foi recente isso, e tem a ver com a Raposo aqui, quilômetro 92, tem aquele bairro Jardim Novo Eldorado ali. Trânsito ficou complicado, velocidade máxima ali, acho que 90, acho que acaba sendo muito, principalmente para as pessoas que entram ali, né? Tá fácil lidar com a TESP, é uma coisa meio complicada. Demorou um pouquinho, mas nós conseguimos agora que eles façam um estudo no local para colocar mecanismos que facilitem... Vai reduzir a velocidade. Vai reduzir a velocidade e mecanismo de controles e fiscalização para que não ultrapasse os limites da velocidade permitidas por conta dos acidentes que já aconteceram ali. E uma outra conquista que nós tivemos em relação à Artesp também foi com relação às marginais. Havia uma redução muito brusca de velocidade e o governador, quando esteve, nós pedimos para que ele andasse na velocidade que estava ali. Ele viu a dificuldade, no mesmo momento ligou para a Artesp e aumentou a velocidade em mais 10 km para que a diferença entre a passagem da pista de mais velocidade para marginais não fosse muito brusca para evitar acidentes no local. Deputada, tamanho da responsabilidade, fica imaginando, é do partido, do governador. O governador tem responsabilidade hoje com 500, e lá vai cacetar quase 600 cidades dentro do nosso estado, em particular aqui para a nossa região. Está a deputada Maria Lúcia e está a deputada Rita Passos, mais próxima aqui da gente, para defender os anseios, enfim, as necessidades da região. E aí, toda a cidade, obviamente, tem lá suas cobranças, com certeza. E, eventualmente, o governador vem para fazer as visitas de uma outra obra que ele está lançando, inaugurando, enfim. É fácil defender o governador, às vezes por conta de alguma coisa que está sendo reivindicada já há algum tempo. Sorocaba não foge à regra e outras cidades da nossa região também. Na verdade, eu quero fazer um elogio ao nosso governador Geraldo Alckmin. Ele distribui a mesma verba que nós recebemos, todos os partidos recebem. Ele não olha para a carteira, diferentemente do governo federal, ele não olha para a carteira partidária. Independente da cidade, isso independente da questão partidária. Tanto eu sempre ajudei todas as cidades, continuo ajudando a partidos que são até de oposição no nosso governo, mas a população não pode ser atingida. Acho que no momento da eleição nós temos um partido, nós defendemos aquele partido, mas depois que acaba a eleição nós temos que esquecer a questão partidária, porque a população precisa ser atendida. Você é votada naquela cidade, a população conta com seu apoio e nem o governador vamos fazer discriminação porque é partido A ou B e não podemos ajudar. Então, sempre ajudei, tem cidades do próprio PT da nossa região, que eu ajudo também, participo do Bofete, ajudava Votorantim quando era o PT também. Todas as cidades da nossa região, independentemente dessa questão, nós temos ajudado. É claro que o que nós precisamos na nossa região é fortalecer que sejam eleitos deputados da nossa região, com compromisso com a nossa região, que conheçam a nossa região. Porque muitas vezes os votos são para deputados de fora e nessas horas, sim, nós temos a dificuldade. Né? Nós elegemos poucos deputados federais e em tamanho da cidade, da nossa região, que são 2 milhões de votos, nós fizemos na nossa cidade de Sorocaba só 3 deputados estaduais. Né? Pouquíssimo. Pouquíssimos. E dos federais, só uma que assumiu agora, que a deputada Yara já tinha o deputado Jefferson. Acho muito pouco para a nossa região, porque a nossa região é muito ampla e nós precisamos de muito recurso. Nós sentimos a diferença agora. Se nós tivéssemos mais deputados, eu acho que a nossa região estaria politicamente mais fortalecida e nós teríamos recebido bastante. Mas o nosso governador tem trazido bastante, tem olhado diferentemente para a nossa região, eu já visto todas as obras que estão aí
de estradas, né, a duplicação da SP-264, que é essa que vai de Sorocaba para Salto de Pirapora, que começa a duplicação agora no fim de outubro. E a cobrança é grande no que diz respeito a essa duplicação, né, que já vem de um tempo. A SP de 79, quer Sim. dizer, várias conquistas nós tivemos aqui na nossa região. Acho que em termos, nós estamos bem atendidos, mas claro, nós vamos sempre precisar melhorar cada vez mais. Perfeito. Para o último bloco, viu, deputado, a gente vai falar muito de política aqui. Só queria fechar essa primeira participação aqui, exatamente abordando essa questão. Detalhe, vocês são eficientes, dedicadas, trabalham muito, mas continuam sendo minoria, seja na Assembleia, seja nas câmaras, seja no próprio Congresso, né? Dá para reverter esse quadro a curto prazo ou está muito difícil? Está difícil. Quantos são na Assembleia? Dos 94 nós temos 10 mulheres. 10 mulheres? 10 mulheres. Quer dizer, nós fizemos aquela lei, foi aprovada de 30% de cotas. Não chega? As mulheres não atinge. Nós não conseguimos atingir. Ainda é uma dificuldade que nós temos. As mulheres não estão indo muitas vezes para as candidaturas, os partidos às vezes não dão a estrutura necessária para as candidaturas femininas. Os investimentos nas campanhas para as mulheres são mais difíceis por um conceito antigo, então ainda é muito difícil uma mulher se eleger. Conceito antigo ou preconceito antigo? Preconceito antigo, Também. Conceito antigo. É complicado, é isso. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais das coisas locais, falando um pouco mais de política, né? Com a deputada Maria Lúcia, que gentilmente hoje participa aqui do nosso painel social. Rápido intervalo e a gente já volta pelo 16, a NET é por aqui que Sorocaba sempre se vê. Confiança e bons negócios no mesmo lugar. A Confia, há mais de 28 anos, prima pela agilidade e qualidade, oferecendo um atendimento diferenciado. Venha fazer seus seguros conosco. Seja ele de automóvel, residencial, empresarial, planos odontológicos e de saúde. Temos o seguro adequado às suas necessidades. Pelo consórcio Confia, você poderá realizar o seu sonho, seja a aquisição do automóvel, caminhão, máquina, imóvel ou até mesmo a contratação de serviços. Uma administração transparente com taxas atraentes. No mesmo local, você ainda poderá adquirir o seu certificado digital. Seja pessoa física ou jurídica, sem filas ou burocracia, pois o seu tempo é muito importante para nós. Para todos os momentos, confia. Telefone 3212-7790. Avenida Pereira da Silva, número 997. Experiência de mercado, mão de obra especializada e comprovada, qualidade técnica excepcional. Esta é a Engecal. A Engecal é uma empresa que atua nas áreas de engenharia e projetos, caldeiraria industrial, usinagem, manutenção e montagens industriais. A Engecal atende indústrias de todos os portes e segmentos. Para nós, o cliente mais importante é o cliente consolidado. Visite nosso site www.engecal.com.br ou ligue 0 operadora 15 3238 8066. Essa é a Dona Maria e essa é sua família. Seu neto sempre sai sorrindo nas fotos, mas a sua irmã adora pegar no seu pé. E a filha da Dona Maria realizou um grande sonho e comprou um lindo apartamento. Ela conquistou isso junto com seu marido. Como é saudável essa família. Como eu sei de tudo isso. Eu também faço parte dessa história. Tem coisas que a gente conta para quem a gente confia. A Farmamed é daqui. Assim como cresce Sorocaba, cresce também o IDS. E hoje você vai conhecer comigo a nova e mais completa unidade de diagnósticos da Zona Norte, a unidade Aeroporto. Ampla recepção com atendimento personalizado e um espaço kids para a criançada. Apresentamos também o Optima MR360, um avançado equipamento de ressonância magnética instalado em uma sala com música ambiente, televisão e cromoterapia. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isso faz toda a diferença. De volta aqui pelo canal 16, sequência do nosso painel social, nosso melhor, muito obrigado aí pela sua companhia. Nós temos o nosso site www.net.tv.br/mídia. Através deste site dá para se saber em que momento o programa tem lá a sua reprise, né? Mas independente do horário que você nos acompanhe,
vocês nos acompanhem, né? É evidente que fica aqui um agradecimento todo especial. Deputada Maria Lúcia está aqui conosco. Deputada, me tire uma dúvida. Sem o AMAR é a primeira vez que vai para uma reeleição? Na verdade, assim, o meu nome é esse, o meu nome político é esse, né, e o meu nome continua sendo esse, parlamentar, né. Eu não mudei meu nome porque é um nome que foi construído politicamente assim, né, eu uso há mais de 25 anos que eu uso esse nome, então assim, é um nome que as pessoas já estão familiarizadas, já estão acostumadas a ouvir, então é muito difícil você mudar o nome, né, então as pessoas vêm assim, continuando chamando pelo mesmo nome, é o meu nome legal, é o meu nome sob o ponto de vista de ordem legal, né, e também sob o ponto de vista político também. É assim que eu me cadastrei, né, assim que na Assembleia eu concorri com esse nome e é o meu nome parlamentar. Tá certo, e vai manter? Mantê-lo. Bacana, bacana. Vamos lá. Déficit habitacional, a gente sente isso em praticamente todas as cidades, umas mais, outras menos, depende de cada política, de cada administração. Mas a senhora tem, na medida do possível, ajudado. Recentemente 400, e lá vai cacetar algumas para Votorantim, agora recentemente Salto, 170, enfim. Como é que é isso? Esse é um trabalho que nós temos feito com os prefeitos junto à Secretaria da Habitação. Sim. Então, o programa, por exemplo, de Salto de Pirapora, nós já vimos trabalhando há muito tempo, eram áreas ocupadas que faltava para a população ele ter um documento, porque na verdade o legado que uma família quer é, primeiro ela se sentir nessa área que ela está residindo, que ela não vai ter mais ameaça de ser retirada daquela área. Então ela ganha o seu documento, que a posse sobre regularização área, mesmo, regulariza, né? Aquela Sim. área, ela passa a ser da família, ela pode viver em paz sabendo que ninguém mais vai poder tirá-la, e ela deixa um legado para os seus sucessores, né? Para os seus filhos, para os seus netos. Essa foi na questão de Salto de Pirapora. Aqui na cidade de Sorocaba já tem 5.000 e poucas casas sendo construídas, né? São prédios, etc. E em Votorantim nós tivemos com o prefeito Irinaldo também. São áreas também que o prefeito pretende construir unidades habitacionais para conter o déficit habitacional de Votorantim. Então, nós estamos trabalhando juntos para que, junto ao porte que nós conseguimos junto ao governo do estado, porque só com a verba do Minha Casa Minha Vida seria impossível fazer essas casas. Então, nós conseguimos que fosse assinado um convênio com o governo do estado essa semana, para que esse aporte fosse transferido, para que houvesse a condição de construir essas moradias. O secretário Silvio Torres é flexível? Porque sempre tem aquele secretário que dificulta um pouco, né? Quer ser mais do que o próprio governador, né? Eu acho que, como ele já foi prefeito, ele é deputado federal, eu acho que ele tem a sensibilidade necessária e, na verdade, ele está cumprindo também um plano de governo do governador Geraldo Alckmin, que é diminuir o déficit habitacional no estado de São Paulo. Então, tem vários programas de urbanização, de cidade legal, que é essa da regularização, das construções habitacionais, complementando Minha Casa Minha Vida. Então, tem vários programas, ele é uma pessoa extremamente sensível e vem seguindo esse programa de governo e a nossa região vem sendo atendida de uma forma bastante satisfatória. Deputado, faça uma pergunta exatamente para dar gancho a uma outra, dependendo, obviamente, da sua resposta. CPI facilita uma administração ou não? CPI? Na verdade, assim, a CPI, aquela CPI cujo foco é obter as informações, eu acho extremamente necessária, sou favorável. Agora, a CPI políticas, para perseguição, para tentar prejudicar os políticos, eu acho que essas CPIs que são por vingança, entre aspas, políticas, elas não constroem nada, porque, na verdade, se você quer fazer uma CPI, você, no momento em que o ato aconteceu, você entra com uma CPI. Agora, a gente percebe que alguns usam essa CPI, depois de um tempo, quando já deveria, se é para fiscalizar, ou vereador ou deputado estadual, você tem que fiscalizar para e passo com o governo. Agora, essa CPI que vem depois de algum tempo e vem como uma forma de vingança política, ela não constrói nada, né? Pelo contrário, eu acho que é um desgaste desnecessário. Então, assim, CPI para apurar as irregularidades são necessárias. E CPI política eu não aceito porque, na verdade, elas não têm o objetivo de realmente apurar e dar prestação de contas à população. Então, vamos explicar, porque nós estamos com 2 CPIs em andamento aqui em Sorocaba, uma delas praticamente finalizada, o relatório já saiu, deve ir para o Ministério, que é exatamente das obras atrasadas. E a outra é mais relacionada à saúde, e essa ainda está sendo discutida. Essa de obras atrasadas, ela é mais política do que esclarecedora, na sua opinião, né? Eu não gostaria assim, de interferir nas ações do legislativo da qual eu não faço parte, mas eu acho ela injusta.
Porque quando você vê o prefeito Vitor Lippe, o número de obras que ele fez, e muitas das obras que foram atrasadas, não foram atrasadas por incompetência, tanto que ele saiu com uma aprovação de quase 80%. Sim. Essas obras foram atrasadas porque algumas construtoras, empreiteiras, não cumpriram o contrato, ou queriam reajuste, ou faliram. Muitas vezes o governo federal não houve o repasse, e algumas atrasaram por intempéries, por várias razões. A questão da mão de obra que a gente cita direto aqui Também. está escassa. Também Isso atrapalha qualquer nós construtora. temos o caso típico, a cadeia pública feminina de Votorantim. A empresa faliu, os funcionários ficaram sem receber, o governo do estado tem que refazer toda a licitação. Então, eu acho que se um governo que foi aprovado, teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e ele saiu com uma aprovação de quase 80%, significa que ele foi um bom gestor. Então, nós precisamos analisar se realmente ela é justa. Agora, eu não posso interferir, é prerrogativa da Câmara iniciar suas ativas, mas no caso específico desse, eu acho que foi uma ação injusta, às vezes expõe desnecessariamente uma ação que foi feita com responsabilidade, que atrasar uma obra não significa que você cometeu nenhum ato de corrupção, né? Foi um atraso, muitas vezes involuntário, né? Então, não foi incompetência, porque no momento em que você tem centenas de obras numa cidade e atrasam algumas obras, já fazem parte do processo de um gestor, né? Agora aí que está, o quanto isso mexe com o eleitor, que não tem conhecimento a fundo das coisas. Recentemente nós tivemos uma outra ação, esta ação no Ministério Público, e aí acusando inclusive de improbidade, não só o próprio ex-prefeito Vitor Lippe, como alguns secretários também, e a questão da não licitação na hora de contratar uma obra que se faz ali necessária, que precisa que seja feita de maneira emergencial. O problema é definir o que são obras emergenciais. Quando, na verdade, são obras emergenciais, se o prefeito não contrata emergencial, a população critica. Vai cobrar com certeza. Como, por exemplo, no começo do ano, nós temos muitas chuvas, né? Muitas chuvas, e necessariamente as obras acabam sendo emergenciais. Se o prefeito não contrata essas obras, a população sofre. Então, é muito difícil para um gestor tomar uma decisão dessa, por conta da definição exata do que são obras emergenciais. Acho que obras emergenciais são todas aquelas que estão prejudicando a população e o que o prefeito precisa de um curto espaço de tempo para resolver. Dentro dessa característica, o prefeito não está errando. Dá para mudar alguma coisa e fazer com que essas licitações sejam mais ágeis? Elas são burocráticas, demoradas, aí a população cobra. A lei é muito... Na Assembleia é possível fazer alguma coisa nesse sentido ou não? A legislação é federal, mas na verdade assim, o que prejudica muito a legislação de licitação é sempre assim, o ganho menor preço. E nem sempre o menor preço é a melhor qualidade. Então nós temos casos concretos de obras que são iniciadas porque conseguiram o menor preço, mas na verdade as empresas não conseguem suportar aquela obra, aquele preço que elas deram, e aí começam a pedir reajustes, aí não pode, aí para a obra. Então, a lei precisa ser adequada à nossa realidade, né? Eu acho que só menor preço, claro, tem outros critérios também, mas só o menor preço nem sempre é a melhor decisão para um processo legislativo. Ô, deputada, quantos parlamentares cabem no Congresso para defender bem os interesses aqui de Sorocaba e da nossa região? Você diz que poderiam ser eleitos? O que seria o ideal para a gente? Eu acredito que Sorocaba pode fazer 5 federais, pode fazer 5 estaduais, acho que nós teríamos uma força política muito grande. Todas as conquistas que nós tivemos, coletivas, onde todos os deputados foram, prefeitos, etc., as conquistas são mais rápidas, né? Porque a pressão da força política é muito importante. Então, eu acho que se nossa região se concentrar para eleger deputados estaduais e federais comprometidos com a nossa região, com certeza nós já estamos conseguindo muitas coisas, mas podemos conseguir muito mais, né? É que nós não temos tido... o governo federal, ele dificulta as cidades que não fazem parte do seu partido político. Tem isso? Tem. Então, nós muitas vezes somos prejudicados por conta disso. Tá certo. No que diz respeito ao Estado de São Paulo, acho que nenhum problema no que diz respeito à reeleição do Geraldo, né? Ou será uma coisa assim competitiva demais a ponto de preocupar? Toda eleição é difícil, mas eu acredito que pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, pelo compromisso que ele tem, pela seriedade, pela honestidade, pela transparência, eu acredito que nós temos uma chance muito grande de reelegê-lo, né? Nós estamos nos organizando para que nós tenhamos uma eleição
próxima da realidade, que a população tem aceitado muito o trabalho. Ele é uma pessoa que interage muito com a população, tem feito uma boa gestão, tem tido esse compromisso com a população. Então, as expectativas nossas, é claro, que ele seja reeleito para a nossa região, que ele tem tido toda uma atenção. Acho que seria muito importante que ele pudesse continuar nesse governo. Quem são os grandes concorrentes? Esses da região ou, quem sabe, a própria cidade, vez ou outra, lançando aí 2, 3 candidatos que roubam, né, na verdade? A deputado? Na verdade, assim, a questão partidária, cada partido vai lançar os seus, mas a nossa preocupação são os deputados que vêm para a nossa região, né? Acertam com algumas pessoas para fazerem a sua campanha. E isso sempre teve em Sorocaba. Tem. Né? E aí as pessoas já acham, bom, então são pagas para fazer esse trabalho. Quando terminou a eleição, eles se sentem quitados, os deputados não têm mais compromisso nenhum com a nossa região. E aí acontece que nós não podemos ter todo um potencial político direcionado para os interesses da nossa região. Deputada, fazer uma abordagem aqui no que diz respeito à administração local. Para alguns, não sei se as pessoas estão divididas na mesma proporção, mas a gente sente assim, está muito lento o processo, acho que o Panunzio poderia ter feito um pouco mais pela cidade, pelo menos dentro da expectativa que as pessoas tinham lá atrás, né, no que diz respeito à fase de campanha e tudo mais, e até o início do trabalho. E aquelas acham assim, ele tem que ser comedido mesmo, porque tem uma lei da responsabilidade fiscal, tem uma série de outros problemas aí, processos, que de repente, se a pessoa fugir um pouco disso, ela acaba se comprometendo. Na sua avaliação em particular, como é que Eu acho injustas as críticas. Eu acho que o prefeito Panunzio, ele tem feito um governo extremamente responsável, uma pessoa dedicada, séria, transparente e trabalhadora. Então, eu acredito que ele tem trabalhado muito para a questão melhoria da saúde. Nós estamos brigando, o AME agora deve ser uma realidade, né? Está para ser inaugurado. Aliás, esse AME já tem um tempo, né, que as pessoas estão cobrando. Para quando é que sai esse AME? A perspectiva é que até dezembro ou janeiro ele já seja inaugurado. Para esse ano, então. Para esse ano. Bacana. O hospital que ele quer construir na Zona Norte, quer dizer, então eu percebo que ele tem se preocupado em dar andamento às obras que já tinham sido iniciadas, uma preocupação com a questão habitacional, quer dizer, ele se comprometeu na campanha dele de 5.000 casas, ele já está construindo mais do que 5.000, com uma perspectiva de aumentar o número. Então eu percebo assim, uma pessoa responsável, que não está trabalhando muito. É que o primeiro ano é muito difícil da população sentir esse trabalho. Eu acredito que daqui até o meio do ano que vem as pessoas vão ver as obras prontas, as obras entregues, então elas vão entender. Agora, esse governo está extremamente ativo, trabalhando bastante, e eu não vejo da forma que essas críticas vêm chegando. Tá certo. No que diz respeito a esse projeto, que deve ser sancionado recentemente, na prática, como é que ele vai funcionar? Esse do climatério, enfim, que envolve a qualidade de vida para as mulheres. Na verdade, quando nós falamos da climatéria, é bom que vocês pensem, muitas pessoas não sabem, quer dizer, é o tratamento à mulher na menopausa, que é a palavra mais popular, que são as mulheres que chegam um período da vida, que elas não estão mais na fase reprodutiva, mas elas precisam de um atendimento emocional, psicológico, emocional, físico, né? Um tratamento médico de saúde, porque é o momento em que elas precisam de uma complementação hormonal, elas precisam muitas vezes de medicamentos para passar por essa fase da vida. Então esse projeto que foi aprovado deve ser sancionado pelo governador, ele vai colocar dentro da rede pública de saúde o atendimento a essas mulheres, porque até então muitas mulheres não têm condições de comprar essa medicação, de terem esse atendimento especializado, né, preventivo. Então, nós esperamos que ele, sendo sancionado, ele já possa ser uma realidade e as mulheres possam ter esse atendimento nas redes públicas. Tá certo. Deputada, PSDB primeiro e único, né? Pelo menos até aqui, né? Eu estou desde 91. Meu Deus do céu, mais de 20 sempre. anos. É mais de 20 anos que eu estou no PSDB e agora presido, quer dizer, é um partido que eu comungo dos seus princípios, comungo da sua forma de agir. É um partido que nós temos exemplo de gestões exitosas, de governos transparentes, de boa gestão. Então, eu me sinto perfeitamente enquadrada desse partido e pretendo ficar nele. Tá certo. Tá fácil hoje desenvolver a política na questão ideológica, ou vez ou outra tem que fugir um pouquinho
dessas propostas aí por conta de interesses pontuais? Na verdade, a questão ideológica, ela é importante, mas nós percebemos que nas cidades do interior a população vê muitas vezes, claro que o partido político é importante, mas elas veem muito a atuação direta daquele parlamentar, daquele prefeito. Agora, tem partidos que têm uma postura que praticamente todos se comportam da mesma forma, né? Então, assim, nós percebemos que o PSDB é um partido que tem agido de uma forma mais democrática, e a questão, por exemplo, da nossa oposição, que é o PT, é um partido que aparelha o governo, aparelha e ingessa de certa forma, então assim, tem uma dificuldade democrática de trabalhar para a população, né? Então esse é o problema. Se eu me lembro bem, 2006, 2010, eu tive a oportunidade de lhe perguntar o seguinte, isso jamais na rádio, né? Não era televisão à época ainda, se tinha como proposta alçar voos mais altos, e a gente falava a respeito de Congresso na época, quem sabe até assumir Sorocaba na condição de candidata, prefeito e tudo mais, só me dizia o seguinte, não, tenho muita coisa para fazer na Assembleia enquanto deputado. O pensamento continua sendo o mesmo ou não? Continua. Ah, é? Eu acho que... Quanto mais dá para se fazer lá? Diga. Eu acredito assim, eu como deputada estadual, eu me sinto mais próxima da população, Sim. né? Eu acho que é uma atuação que a gente pode ficar mais próxima, né? Eu pretendo continuar como deputada estadual. Não são reféns do partido, não? Ah, se for, a intenção do partido, a gente está aí, não tem isso, não é? Mesmo que quisessem, porque eu, por exemplo, saísse federal, eu não sairia, porque eu gosto de trabalhar mais perto da população, junto do Estado. Eu acho que é um espaço onde eu posso trabalhar de uma forma mais direta. Então, eu prefiro o legislativo estadual. Tá certo. Nem 2016 não passa pela cabeça. É muito longe ainda, né? É muito longe, né? Dá tempo ao tempo. Dá o tempo ao tempo, né? Deputado, fique à vontade para encerrarmos aqui essa programação. Achei muito bacana. Eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos falando aqui. Eu acho que é uma oportunidade de nós colocarmos um pouco do que nós estamos fazendo, do que nós estamos trabalhando. E todas as vezes que eu tiver, se for convidada, estarei aqui, porque é uma forma de comunicar diretamente com a população. Bacana. A gente ficou muito satisfeito com a sua participação aqui conosco, deputada que vem desenvolvendo realmente um belo trabalho e agora nessa preparação aí, buscando uma terceira reeleição, quarto mandato, né? E isso já começa... Hã? Quarto mandato, não é isso? Quarto mandato. E a gente está aqui na expectativa, realmente. Se for por conta de todo o trabalho, toda a dedicação, acho que nenhuma dificuldade. A gente está brincando aqui. Tem que correr muito atrás, né? Muito obrigado por estar conosco aqui. Estamos fechando mais essa edição aqui do nosso painel social, agradecendo demais aí a sua audiência. Voltamos o próximo sábado, né? A partir das 10 horas, com mais uma programação toda especial aqui pelo 16 da NET, onde Sorocaba sempre se vê.